Não desista agora. Sua restauração começa hoje. Quando o desânimo se torna o último grito da alma, você já se sentiu tão esgotado que não conseguia mais nem orar? Já enfrentou dias em que abrir os olhos pela manhã parecia um fardo pesado demais para suportar? Há momentos na vida em que o desânimo não é apenas uma sensação passageira, é um grito abafado da alma, um sinal de que algo dentro de nós está se rompendo. Mas é justamente aí, nesse ponto em que tudo parece perdido, que Deus começa a escrever os capítulos mais inesperados da nossa história. O desânimo não é um erro de caráter, nem sempre é falta de fé. Às vezes, é o reflexo de um coração que lutou por tanto tempo, esperou por tanto tempo, acreditou por tanto tempo, e ainda assim não viu o milagre chegar. É nesse ponto que muitos desistem. Mas também é nesse ponto que os céus costumam se abrir. A Bíblia nos mostra isso em diversas histórias. Elias, por exemplo, após enfrentar os profetas de Baal e testemunhar o fogo de Deus cair do céu, entra em profunda crise. Em 1 Reis 19, ele foge para o deserto, se esconde numa caverna e diz: "Já basta, ó Senhor, tira a minha vida." O mesmo homem que viveu um dos maiores avivamentos da história, agora queria desistir. Mas foi ali, naquele silêncio opressor, que Deus se revelou de forma íntima, não com fogo ou terremoto, mas com um sussurro suave. Isso nos ensina que, por trás do grito do desânimo, Deus ouve uma oração. Ele não ignora o coração cansado. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. O desânimo, por mais doloroso que seja, pode ser o solo fértil, onde nasce o recomeço. Muitas vezes, Deus não espera que estejamos fortes para agir. Ele age quando reconhecemos que estamos fracos, pois é na fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, como nos lembra 2 Coríntios 12:9. Talvez você esteja vivendo agora esse momento. O corpo cansado, a mente saturada e a alma quase calada. Mas existe uma verdade espiritual que você precisa guardar. O momento em que tudo dentro de você quer parar é exatamente quando o céu está se movendo para te levantar. O inimigo sempre vai tentar usar o desânimo como um fim. Ele vai sussurrar que você não tem mais força, que nada vai mudar, que suas orações são vazias. Mas Deus responde ao desânimo com esperança. E Ele não espera que você se levante sozinho. Ele vem até onde você está, estende a mão e diz: "Levanta-te, come, porque o caminho será sobremodo longo." 1 Reis 19:7. Não se trata de ignorar a dor. Deus não te chama para fingir que está tudo bem. Ele te chama para reconhecer que, mesmo quando tudo parece ruir, Ele ainda está no controle. Que mesmo quando você não vê saída, Ele ainda está preparando um escape. Que mesmo quando a alma geme, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. A restauração começa exatamente aqui. Quando o desânimo nos leva ao fim de nós mesmos e descobrimos que Deus nunca teve a intenção de nos deixar sozinhos. O último grito da alma não é o fim da história. É o começo de uma nova estação. É a semente de uma nova esperança. É o sussurro divino dizendo: "Ainda não acabou. Eu estou aqui." Agora, pare por um instante e respire. O mundo pode não ter mudado em volta, mas dentro de você, algo já começou a ser restaurado. Sua fé, mesmo que abalada, ainda está viva. Sua esperança, mesmo enfraquecida, ainda pulsa. E Deus, mesmo em silêncio, ainda está operando. O desânimo pode ter te trazido até aqui, mas não será Ele que vai escrever o fim. Deus já está escrevendo uma nova página. Deus nunca interrompe uma história sem reescrever o final. Existem momentos em que tudo parece ruir ao nosso redor. As portas se fecham, os planos desabam, e o que antes fazia sentido, agora parece ter perdido o significado. É como se a história da nossa vida tivesse sido interrompida no meio de um capítulo doloroso, sem explicações, sem desfecho, sem esperança. E é nesse ponto que muitos acreditam que o silêncio de Deus é abandono. Mas o que você precisa entender é que Deus nunca interrompe uma história sem reescrever o final. A Bíblia está repleta de histórias que pareciam ter terminado mal.
José foi traído pelos próprios irmãos, jogado numa cova e vendido como escravo. Aos olhos humanos, aquele era o fim. Mas o céu via além. O que parecia um capítulo de tragédia era, na verdade, o início de uma jornada de propósito. Gênesis 50, versículo 20, revela o plano divino. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José não foi vítima do acaso, foi protagonista de um enredo que Deus mesmo estava escrevendo. É isso que muitos esquecem. O aparente fim nunca é definitivo quando Deus está envolvido. O homem vê a interrupção, mas Deus vê o ponto de transição. A frustração é apenas a linha divisória entre o que você planejou e o que Ele preparou. Quando parece que algo terminou, Deus está apenas mudando o capítulo. Veja a vida de Ruth. Ela perdeu o marido, a segurança e o futuro. Tudo o que restou foram lembranças e amargura. Mas mesmo no luto, ela escolheu permanecer fiel. Disse à sogra: "O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus." Ruth 1, 16. E foi essa decisão, tomada em meio à dor, que reescreveu sua história. Ruth se tornou parte da linhagem do Messias. A história dela, que parecia encerrada em um funeral, terminou em um nascimento, o nascimento da promessa. O mesmo Deus que transformou o luto de Ruth em redenção é o mesmo que está trabalhando por trás das páginas da sua história agora. Talvez você esteja olhando para perdas, rupturas, decepções e tentando entender onde foi que tudo desandou. Mas o autor da sua vida não perdeu o controle da narrativa. Quando ele coloca um ponto, é apenas para começar uma nova frase. Quando ele encerra uma etapa, é porque algo maior está prestes a nascer. O que Deus escreve nunca termina em ruína, termina em glória. O que ele permite que morra não é o sonho, é o ego que impedia o sonho de florescer. Às vezes, o que Deus interrompe não é o seu destino, é apenas o caminho que não o levaria até lá. A Bíblia nos lembra em Filipenses 1, versículo 6, "Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Essa promessa não é poética, é uma garantia. Deus não começa nada para deixar pela metade. Ele não abandona o barro enquanto ainda há forma a ser dada. Ele não se cansa de moldar, mesmo quando o vaso se quebra. Jeremias 18 mostra o oleiro refazendo o vaso conforme lhe parecia bem. Isso é graça. Deus reescrevendo o que parecia perdido. Por isso, se algo terminou, não chore pelo que foi, agradeça pelo que será. O autor da vida ainda está escrevendo e ele não sabe escrever histórias sem redenção. Cada lágrima, cada pausa, cada noite escura tem propósito. Você pode até não entender o capítulo, mas confie no escritor. Sua história não está acabando. Está apenas sendo reescrita pelas mãos de um Deus que transforma finais em novos começos. O que parece interrupção é, na verdade, o início de uma reviravolta divina. E quando o céu decide virar a página, nenhum rascunho de dor pode apagar o final que ele já preparou para você. Onde você só viu ruínas, Deus já está edificando promessas. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece ter desmoronado. Planos que pareciam firmes viraram pó. Relacionamentos foram partidos, oportunidades foram perdidas. E o que restou parece apenas destroços. É natural, diante de tanta ruína, acreditar que é o fim. Mas o que você enxerga como ruínas, Deus vê como terreno fértil para cumprir suas promessas. Onde há escombros, ele enxerga fundações. Onde você vê fim, ele já está começando. Neemias, ao saber que os muros de Jerusalém estavam destruídos e suas portas queimadas a fogo, não ficou parado no lamento. Ele chorou sim, mas depois orou e se dispôs a agir. Neemias capítulo 2, versículo 17, registra: "Vede vós a miséria em que estamos, como Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém." A destruição não foi o ponto final, foi o ponto de partida. Deus está sempre pronto a reconstruir, mas ele começa do zero. E para isso, às vezes, é necessário que certas estruturas caiam. Não porque ele queira o seu sofrimento, mas porque sabe que sobre aquele alicerce antigo,
não há como edificar o novo. O que você chama de perda, Deus está usando como preparação. As promessas dele não se anulam diante dos destroços, elas se cumprem a partir deles. Em Ezequiel 37, Deus leva o profeta a um vale de ossos secos. O cenário era de morte, abandono, fim. Mas Deus pergunta: poderão viver estes ossos? Aos olhos humanos, não havia mais nada a ser feito, mas Deus manda profetizar. E quando Ezequiel obedece, os ossos se juntam, ganham tendões, carne, pele e, por fim, o sopro de vida. O vale de morte se transforma em exército. Deus não apenas restaura o que foi destruído, ele faz novo de novo. Se você está rodeado por ruínas, não recue. Deus ainda é especialista em reconstruções sobrenaturais. O que você vive hoje pode ser o mesmo que o povo viveu ao sair do exílio na Babilônia. Cidades devastadas, esperança perdida. Mas Isaías 61, versículo 4, diz: e edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Deus está renovando sua história a partir dos destroços. Ele não precisa de estruturas prontas para agir. Na verdade, é quando tudo desaba que ele mostra o poder de reconstruir com excelência. Talvez o seu casamento, sua vida emocional, suas finanças ou seu chamado estejam em ruínas, mas Deus não está ausente. Ele está com a mão no alicerce, redesenhando tudo. E o mais incrível é que ele não só restaura, ele transforma. Ele não devolve apenas o que foi perdido, ele entrega algo novo. Algo que não vem apenas para substituir o que havia, mas para cumprir aquilo que já estava escrito nos céus a seu respeito. Não fuja do cenário em ruínas. É ali que Deus constrói promessas. É ali que a graça dele se manifesta com poder. Onde os homens já desistiram, Deus começa. Onde o mundo vê fim, o céu vê promessa em andamento. E se Deus começou a edificar, ninguém poderá interromper. Portanto, pare de olhar os escombros com dor. Comece a ver com fé. Sua reconstrução já começou. E quando Deus edifica, nenhuma tempestade pode derrubar. Deus não desistiu de você. É por isso que você ainda está de pé. Talvez você já tenha pensado em desistir. Talvez tudo ao seu redor esteja dizendo que acabou, que não há mais motivos para continuar, que ninguém se importa, que nada mais vai mudar. E aos poucos, você foi se calando, se afastando, se quebrando por dentro. Mas a razão de você ainda estar de pé, mesmo entre tantos ventos contrários, não é sorte. É porque Deus não desistiu de você. Mesmo quando você se afastou, ele permaneceu. Quando você se perdeu em pensamentos de desistência, ele te buscava em silêncio. Quando você caiu, foi ele quem segurou o impacto. Salmo 37, versículo 24 declara: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você só não quebrou completamente porque havia uma mão invisível te segurando no momento da dor. Há algo no coração de Deus que não desiste. Um amor que insiste, que resgata, que perdoa, que recomeça. O mesmo amor que alcançou o filho pródigo quando ele estava entre porcos e restos. O mesmo amor que perdoou Pedro depois da sua negação. O mesmo amor que encontrou Paulo mesmo quando ele perseguia a igreja. Não importa o quanto você tenha falhado. O céu ainda te vê como alguém com destino e propósito. Talvez o mundo tenha desistido de você. Talvez até você mesmo tenha se abandonado. Mas Deus permanece. Que não é por acaso que você está ouvindo esta palavra. É uma convocação espiritual para você se levantar outra vez. Isaías 41, versículo 10 afirma: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Percebe? Deus não está esperando você ser forte. Ele está dizendo que vai te fortalecer. Esse versículo não está no papel apenas para decorar Bíblia. Está ali porque é verdade. Porque quem prometeu não falha. Porque quem jurou não se esquece. Porque quem começou a boa obra não vai abandonar no meio do caminho. Filipenses capítulo 1, versículo 6, garante: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Você precisa entender isso. Você ainda está de pé porque há um plano em andamento. Ainda que tudo pareça contrário, Deus está trabalhando em silêncio, curando por dentro, realinhando as rotas, preparando o terreno. O silêncio dele não é ausência, é planejamento, é cuidado, é milagre em construção. Então, não aceite como verdade a voz da desistência. Ela não é sua, e muito menos de Deus. Essa voz quer enterrar o que o céu está tentando ressuscitar. Ela quer calar o que o Espírito está prestes a revelar. Deus está dizendo: filho, filha, ainda não acabou. Eu ainda estou aqui. Você pode não ter forças para seguir, mas Ele tem. Você pode não saber o caminho, mas Ele sabe. Você pode ter perdido tudo, mas Ele nunca te perdeu. E isso basta para hoje. Deus não desistiu de você. É por isso que você ainda respira. Porque ainda há mais para viver. Ainda há promessa para cumprir. Ainda há restauração em curso. Feridas emocionais que o Espírito Santo está tratando agora. Existem feridas que o tempo não cura. Cicatrizes profundas demais para o toque humano alcançar. Dores escondidas atrás de sorrisos. Traumas mascarados por força aparente. Feridas emocionais que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos identificar completamente. Mas o Espírito Santo consegue, e Ele está tratando agora. Você pode ter sido ferido por palavras duras, rejeições, perdas, traições, humilhações. Pode ter carregado por anos pesos que não eram seus, se culpando por erros dos outros, se anulando para agradar, se calando para não confrontar. E pouco a pouco, sua alma foi se quebrando, mesmo quando o corpo permanecia firme. O salmista escreveu no Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Isso significa que Deus não se afasta quando você está ferido. Pelo contrário, Ele se aproxima. Ele se inclina. Ele cura o que ninguém mais consegue tocar. Há áreas da sua vida que você talvez já tenha desistido de restaurar. Partes da sua história que você trancou em algum lugar da mente e disse: deixa isso para lá, é passado. Mas Deus não deixa. Ele volta lá. Porque enquanto houver dor escondida, haverá limitação no seu caminhar. Deus não quer você apenas funcional. Ele quer você curado. Isaías capítulo 61, versículo 1, revela a missão do Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Curar os quebrantados de coração. Essa é a unção que opera neste momento enquanto você escuta. O Espírito Santo está aí, não para te expor, não para te envergonhar, mas para tratar com misericórdia e profundidade. Ele conhece o ponto exato onde o trauma se alojou. Ele sabe o dia em que você se perdeu de si mesmo. E Ele não vai te deixar naquele lugar. Mesmo que você não saiba como voltar, o Espírito Santo sabe como te conduzir. Talvez a sua oração nem tenha mais palavras. Talvez você só consiga chorar. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até o silêncio do seu sofrimento é compreendido por Deus. A cura emocional que você precisa não virá de um conselho humano, por mais bem intencionado que seja. Ela virá do toque de Deus, do momento em que Ele te encontra exatamente onde está, do instante em que a sua dor encontra o bálsamo do céu. E é isso que está acontecendo agora, porque há feridas que só o Espírito pode tratar, e Ele está tratando agora. A alma que rompeu em lágrimas está pronta para renascer. Existe um momento em que a dor é tanta que já não há palavras, só lágrimas. Um ponto em que a alma se rende, o orgulho se desfaz, e o coração reconhece que não dá mais para seguir tentando sozinho. Esse é o lugar onde muitos acreditam ser o fim, mas para Deus é o início do renascimento. O choro não é um sinal de fraqueza, é um sinal de entrega, de esvaziamento. E Deus só enche aquilo que primeiro se esvazia. Salmo 126, versículo 5, declara: os que com lágrimas semeiam, com júbilo cegarão. As lágrimas não são em vão.
Elas são sementes regadas com dor, mas que florescem em renovo. Quando Maria, irmã de Lázaro, viu Jesus chegar após a morte de seu irmão, o texto de João, capítulo 11, mostra que ela chorava. E Jesus, vendo aquele pranto sincero, moveu-se profundamente e também chorou. O céu se comove quando você rompe em lágrimas. Deus não é indiferente à sua dor. Ele responde. Há momentos em que o Espírito Santo permite que você chegue ao limite, não para te punir, mas para te preparar. Quando a alma é quebrada diante de Deus, ela se torna solo fértil para o novo de Deus. Quando o orgulho cede lugar à vulnerabilidade, o Espírito age com profundidade. E quando você pensa que está desmoronando, Deus está apenas reconstruindo. O renascimento não começa com força, começa com quebrantamento. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Mas para receber o novo, é preciso entregar o velho. As lágrimas que você derrama hoje estão preparando espaço para esse novo coração. Você talvez sinta vergonha de ter chorado, de ter desabado, de ter fraquejado diante das pessoas. Mas saiba que diante de Deus, isso é honra, é coragem, é fé, porque só chora diante do Senhor quem ainda crê que Ele pode mudar algo. Suas lágrimas são declarações silenciosas de fé. E Deus honra a fé, mesmo quando ela vem embalada em pranto. Hoje, enquanto você ouve esta palavra, o Espírito Santo está recolhendo cada lágrima. Salmo 56, versículo 8, diz: Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Nada passa despercebido aos olhos do Pai. A alma que rompeu em lágrimas hoje está pronta para renascer. Porque quem chora diante de Deus está mais perto da restauração do que imagina. E é nesse terreno de lágrimas que o céu planta os milagres mais inesperados. Quando Deus fecha uma temporada, Ele está abrindo outra. Quando portas se fecham, nossa primeira reação costuma ser de desespero. O coração humano se agarra à estabilidade, mesmo quando essa estabilidade já não produz vida. Há algo assustador em perder o que nos dava segurança, ainda que essa segurança estivesse apenas sustentando uma rotina sem propósito. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, não trabalha com a lógica da nossa zona de conforto. Ele é o Deus de tempos e estações. Quando Ele encerra uma fase, é porque há algo novo, maior e mais alinhado com o propósito dele para nós sendo preparado nos bastidores do invisível. Em Eclesiastes 3, do 1, lemos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso inclui os tempos de finalização, quando uma amizade se rompe, quando um trabalho acaba, quando um ciclo termina de forma abrupta. Nosso impulso é questionar, resistir e tentar recuperar aquilo que já foi encerrado. Mas, na verdade, muitos desses fechamentos não são derrotas. São livramentos disfarçados. São respostas de oração que ainda não conseguimos interpretar como tais. Veja o exemplo de Moisés. Ele foi criado no palácio do Egito, com tudo o que o poder e o conforto podiam oferecer. Mas Deus fechou essa temporada abruptamente, após um erro impulsivo. Moisés fugiu, se escondeu no deserto e pensou que sua vida havia sido encerrada ali. No entanto, aquele fechamento não foi o fim. Foi apenas o ponto de transição para a maior missão de sua vida. Deus usou o deserto não como castigo, mas como preparação. O tempo que parecia estéril e solitário foi, na verdade, o útero da restauração. Às vezes, Deus tira o que amamos para nos dar o que precisamos. A temporada que termina é necessária para que você não fique preso ao que já não tem mais a unção de continuar. Porque o que foi abençoado ontem pode não ser a direção de amanhã. A nuvem se move e precisamos aprender a segui-la. Em Números 9:17, o povo só caminhava quando a nuvem se levantava do tabernáculo. E quando a nuvem parava, eles também paravam. Assim é o movimento de Deus, guiado pelo Espírito, não pela lógica. O grande erro de muitos é insistir em permanecer onde Deus já não está mais agindo. Por medo de perder,
acabam atrasando o novo de Deus. Mas quando Ele fecha uma porta, não é para te deixar na escassez. É para abrir uma oportunidade de crescimento, de realinhamento e de plenitude. Não se trata apenas de um novo capítulo, trata-se de uma nova história. Em Atos 8, após a morte de Estevão, houve grande perseguição à igreja. Isso poderia parecer o fim, mas foi exatamente essa perseguição que empurrou os discípulos para fora de Jerusalém, espalhando o evangelho por toda parte. O fechamento da segurança local foi o início da expansão global. Assim também acontece conosco. O que hoje parece dor pode estar preparando a colheita mais abundante da sua vida. Não tenha medo do fim. O mesmo Deus que permite o encerramento é o Deus que abre o novo. Ele nunca fecha uma porta sem já ter preparado a próxima. O problema é que muitas vezes queremos transitar para o novo sem soltar o velho. Mas não existe avanço sem desapego. A restauração começa quando entregamos o controle, confiando que o autor da vida sabe o que está fazendo. Então, se você está passando por um encerramento, seja ele emocional, ministerial, familiar ou profissional, saiba que não é o fim. É o começo de algo diferente, que pode parecer incerto agora, mas que carrega a assinatura de Deus. O céu nunca abandona quem está disposto a recomeçar. A próxima estação está chegando, e ela será marcada não por perdas, mas por propósito restaurado. Deus está te chamando para fora da caverna da autopunição. Há momentos em que a alma se recolhe para dentro, como quem se esconde do mundo. Não por falta de fé, mas por excesso de dor. Nesses momentos, a autopunição começa silenciosa, quase imperceptível, mas logo toma conta de tudo. Foi minha culpa. Eu estraguei tudo. Não mereço mais recomeçar. Assim nasce a caverna da culpa, o lugar onde nos aprisionamos com nossas próprias mãos, enquanto Deus continua batendo do lado de fora, insistindo que ainda existe uma missão. Elias viveu isso. Um homem cheio de fé, que havia enfrentado profetas de Baal, que orou e o fogo desceu dos céus. Mas depois da ameaça de Jezabel, ele correu, fugiu e se escondeu numa caverna, não só física, mas emocional e espiritual. Em 1 Reis 19, vemos um homem quebrado, desejando a morte, dizendo: "Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida." Essa é a voz de quem se cansou de ser forte, de quem acha que já falhou demais para ser usado outra vez. Mas o céu não ignora aqueles que estão quebrados dentro de cavernas. Deus vai até Elias, mas o mais impressionante é como ele se revela. Primeiro vem o vento forte, depois um terremoto, depois o fogo. Mas Deus não estava em nenhum desses elementos. Ele estava no sussurro suave. Porque quem está na caverna não precisa de barulho, precisa de um toque, não precisa de espetáculo, precisa de consolo. E foi nesse sussurro que Elias ouviu a pergunta que Deus ainda está fazendo para muitos hoje. Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta não é acusação, é convite, é o chamado de um pai dizendo: você não nasceu para viver escondido no seu fracasso. Deus não ignorou a dor de Elias, mas também não permitiu que ele ficasse ali. Porque há algo maior do que a queda. É a missão que ainda não terminou. A restauração não acontece apenas quando você é curado. Ela começa quando você ouve a voz de Deus te chamando de volta. Muitos hoje vivem trancados em suas próprias cavernas. Cavernas da vergonha, da culpa, da perda, do trauma. Se afastam de tudo, da comunhão, da oração, da vida. Acham que não tem mais lugar na história de Deus. Mas o Espírito Santo está dizendo: saia da caverna. Ainda há propósito, ainda há unção. Ainda há pessoas esperando o que Deus colocou em você. Você não está terminado, você está sendo restaurado. Não é por acaso que Jesus também enfrentou cavernas. Ele foi sepultado numa. Mas ao terceiro dia, o céu moveu a pedra. Porque Deus nunca quis que seus filhos vivessem presos em túmulos emocionais. O mesmo poder que tirou Cristo da caverna da morte é o que está agora soprando sobre você para te tirar da caverna da autopunição. Há um novo tempo começando, mas ele exige um passo: sair. Sair da caverna é difícil,
porque ela se tornou familiar. Mas permanecer nela é negar tudo o que Deus ainda pode fazer. O passado não define o futuro quando Deus decide recomeçar a história. Elias saiu daquela caverna e foi ungir reis. Aquele que queria morrer se tornou instrumento de avivamento. E com você também será assim. A dor que te empurrou para dentro agora será o sinal de que algo novo está prestes a emergir. Hoje, Deus não está gritando com você, Ele está sussurrando. E nesse sussurro, a cura, a direção, a recomeço. Ele está te chamando pelo nome, não para te expor, mas para te restaurar. O tempo da caverna acabou. É hora de voltar ao caminho, de retomar a missão, de reencontrar sua identidade no propósito. Você ainda é filho, ainda é amado, ainda é chamado. Saia da caverna. A luz já começou a brilhar. O lugar onde você foi humilhado será testemunho de restauração. Há lugares que carregam memórias dolorosas. Cidades, ruas, casas, ambientes que só de lembrar trazem de volta a sensação de vergonha, de fracasso, de humilhação. Às vezes, não é o lugar físico, é um momento, uma conversa, uma decisão que expôs nossas fragilidades diante de outros. E por mais que o tempo passe, ainda sentimos o peso daquele cenário como uma marca. Mas o que poucos entendem é que Deus, muitas vezes, escolhe exatamente esses lugares para manifestar sua glória. José é vendido pelos próprios irmãos. Humilhado em terra estrangeira, preso injustamente, parecia estar no fundo do poço de uma história fracassada. Mas foi naquele mesmo Egito, onde ele foi acusado e esquecido, que Deus o exaltou. Gênesis 41 mostra o momento em que o homem que foi desprezado se torna governador. E não foi em outra terra, foi ali, no mesmo chão onde chorou, no mesmo palácio onde foi rejeitado. A restauração de Deus não foge dos cenários difíceis. Ela os transforma. O Salmo 23 diz: "Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos." Isso não significa apenas vitória. Significa que Deus faz questão de restaurar de forma pública aquilo que foi destruído diante dos olhos de outros. Aquilo que te envergonhou será o mesmo palco onde a graça será exposta. Não por vaidade, mas para que todos saibam, foi o Senhor quem te reergueu. Muitas vezes, oramos para que Deus nos leve para longe de onde fomos humilhados. Queremos um recomeço onde ninguém nos conheça, onde ninguém saiba da nossa queda. Mas Deus quer restaurar a sua honra no mesmo cenário da perda. Porque o milagre é ainda mais poderoso quando acontece diante daqueles que viram a dor. Eles verão a diferença entre o ontem e o hoje. Verão que não foi sorte, não foi esforço humano, foi intervenção divina. O profeta Joel declarou: "Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto." Joel 2:25. Mas a promessa vai além da restituição. No versículo 26, Deus diz: "Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado." Veja, Deus não só devolve o que foi perdido, Ele tira a vergonha, Ele restaura a dignidade, Ele devolve a paz de poder olhar para trás sem sentir dor. Há pessoas que ainda caminham com a cabeça baixa, com medo de encarar pessoas do passado. Acham que nunca mais serão vistas com respeito. Mas hoje o Espírito Santo quer que você saiba: Deus está preparando uma mesa, e nessa mesa haverá honra onde houve humilhação. Vai haver alegria onde houve pranto, e todos saberão que você é obra das mãos do Senhor. Mas atenção, essa restauração não é para alimentar orgulho, é para testemunho. O mesmo José que foi exaltado perdoou seus irmãos. A cura verdadeira inclui o perdão. A honra de Deus não é palco para revanchismo, é sinal de um coração que entendeu que tudo faz parte de um propósito maior. Você será levantado, sim, mas com um novo coração. Não mais para provar valor, mas para testemunhar graça. Hoje, onde você vê um lugar de dor, Deus já vê um altar de glória. Onde você sente vergonha, Ele está preparando testemunho. Não fuja dos lugares onde foi humilhado.
Prepare-se para voltar neles de cabeça erguida, com lágrimas nos olhos, não de dor, mas de gratidão, porque aquele chão que foi cenário de queda será o mesmo onde muitos verão que Deus ainda restaura histórias. O amor que você esqueceu que tinha ainda está de pé. Com o passar do tempo e o acúmulo de feridas, muitas pessoas se esquecem do que um dia carregaram no coração. O amor que antes aquecia, hoje parece distante. As orações já não são as mesmas. A fé parece enfraquecida. A conexão com Deus, que um dia foi tão forte, agora parece um eco distante no meio do barulho da vida. E por mais que se tente reanimar a alma, a frieza parece ter vencido. O problema é que, em momentos assim, muitos acham que o amor morreu, mas a verdade é outra. Ele ainda está de pé, apenas soterrado por camadas de dor, decepção e culpa. Jesus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, faz uma acusação à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Note que ele não disse que o amor deixou de existir, mas que foi abandonado. O amor ainda estava ali, vivo, de pé, esperando ser reencontrado. E é isso que acontece com muitos que se afastaram emocionalmente de Deus. Não foi a ausência de fé que os derrotou, foi a frustração que os afastou do amor. A jornada da fé não é sempre repleta de vitórias visíveis. Há momentos em que parece que Deus está em silêncio, que as promessas se distanciaram, que tudo aquilo que foi vivido com intensidade hoje está apagado. Mas é nesse exato momento que o Espírito Santo começa a sussurrar dentro da alma. Eu ainda estou aqui. O amor que você esqueceu que tinha ainda está de pé. Lembre-se de Pedro, aquele que andou sobre as águas, que presenciou milagres, que declarou que morreria por Jesus. Esse mesmo Pedro negou o Mestre 3 vezes. E após sua queda, a vergonha tomou conta. Voltou a pescar, voltou ao velho ofício, como se dissesse: acabou. Não sou mais digno. Mas no Evangelho de João, capítulo 21, Jesus vai ao encontro dele. E ali, na beira do mar, Jesus não o condena. Ele o pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Uma para cada negação. Não para acusar, mas para restaurar. Jesus sabia que o amor de Pedro ainda estava ali, apenas escondido sob a culpa. E é assim que o Senhor age. Ele não desiste quando você se esquece dele. Ele não cancela sua missão quando você falha. Ele vem ao encontro, reacende o que parecia apagado, sopra sobre o que estava coberto e te mostra que o amor ainda vive. Talvez hoje você se sinta seco, distante, frio. Talvez ache que sua espiritualidade não tem mais jeito, que aquela paixão de antes nunca mais voltará. Mas o Espírito de Deus quer te lembrar. O amor que você esqueceu ainda está de pé, ainda pulsa, ainda espera ser reativado. E não depende de força humana, mas de um coração disposto a recomeçar. O Salmo 51, escrito por Davi após seu erro com Batseba, traz um clamor profundo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi sabia que havia errado, mas sabia também que o Deus que o havia chamado era o mesmo que poderia restaurá-lo. Ele não pediu apenas perdão, pediu renovação, recomeço, restauração do amor. Hoje, Deus está te chamando de volta, não a um lugar físico, mas ao lugar onde tudo começou. Aquela fé simples, aquela chama que te fazia orar com lágrimas, aquela certeza que te fazia confiar mesmo quando tudo dizia o contrário. Esse amor ainda vive. E se você permitir, ele vai voltar a arder dentro de você com ainda mais intensidade. Não importa quanto tempo passou, quantos erros cometeu, quantas vezes se distanciou. O amor não morreu, está de pé. E hoje Deus quer te mostrar que a restauração começa exatamente aí, quando você volta ao primeiro amor e percebe que ele nunca saiu do lugar. Sua história ainda não acabou. Deus está escrevendo o capítulo da restauração. Há momentos em que tudo à nossa volta grita fim. Os relacionamentos se rompem, os sonhos parecem distantes, a fé é abalada e a sensação é de que nada mais pode ser feito. Você olha para os escombros da sua história e pensa:
já era. Mas o que você chama de ponto final, Deus pode estar chamando de vírgula. Porque enquanto há fôlego, há chance. Enquanto há Deus, há esperança. E mesmo quando você já desistiu da caneta, Ele ainda está escrevendo. O livro de João, capítulo 11, nos mostra um retrato poderoso dessa realidade. Lázaro estava morto havia 4 dias. Para todos, a história dele havia acabado. Até Marta, irmã de Lázaro, diz a Jesus: Senhor, já cheira mal. Era como se dissesse: não adianta mais. Mas Jesus não vê como os homens veem. Ele não se limita ao tempo humano, nem ao estado das coisas. Quando ele chega, não importa se já passou muito tempo. Quando ele chama, até o que morreu responde. Jesus não apenas foi até o túmulo, ele ordenou que a pedra fosse removida. E depois, com voz de autoridade, disse: Lázaro, vem para fora. Aquele que estava morto se levantou, ainda com as faixas do sepultamento, e caminhou para fora. Aquilo que todos tinham enterrado, Deus decidiu ressuscitar. Isso nos ensina que Deus não está apenas interessado em consolar você pelos capítulos perdidos. Ele quer escrever novos capítulos que superem tudo o que veio antes. Quantas pessoas hoje vivem como se a história delas tivesse acabado? Algumas enterraram a esperança após uma decepção amorosa. Outras desistiram de acreditar depois de um diagnóstico. Há quem abandonou a fé após um tempo prolongado de silêncio de Deus. Mas Deus não está preso à sua cronologia. Ele é o autor da vida. E como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se ele começou, ele também vai concluir. E o que ele conclui sempre glorifica o nome dele. No livro de Ruth, vemos uma mulher chamada Noemi, que perdeu o marido e os filhos. Volta para sua terra arrasada, amarga, dizendo: não me chamem mais de Noemi, chamem-me de Mara. Ela se identifica pela dor. Mas Deus ainda tinha um plano. Através de Ruth, sua nora, um novo capítulo se inicia. E desse capítulo nasce Obed, avô do rei Davi. O que parecia fim era apenas o começo de algo que impactaria gerações. Essa é a natureza do nosso Deus. Ele transforma cinzas em beleza. Ele pega a história despedaçada e constrói algo completamente novo. Não para copiar o passado, mas para revelar o futuro. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19 diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? O novo de Deus já começou, mesmo que você ainda não tenha visto. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse intervalo entre o ponto final que você colocou e o novo parágrafo que Deus está prestes a iniciar. Você olha e não vê nada, mas a caneta ainda está na mão dele. E ele não escreve histórias inacabadas. Deus não é autor de frustrações, mas de propósitos. Se ele permitiu o silêncio, é porque está preparando o próximo capítulo com mais impacto. Se ele te fez esperar, é porque o que vem será grande demais para começar pequeno. Não aceite as mentiras que dizem que você perdeu tudo. Não creia nos pensamentos que te dizem que é tarde demais. Se você ainda respira, ainda há tempo. Se você ainda ouve a voz dele, ainda há direção. Não abandone a fé só porque um capítulo foi difícil. Todo bom livro tem reviravoltas. Todo bom enredo tem crises. Mas é o final que determina a grandeza da obra. E o seu final ainda está sendo escrito pelas mãos do autor dos autores. Não entregue sua história ao desânimo. Entregue ao Deus que escreve com graça, restaura com amor e surpreende com fidelidade. A sua história ainda não acabou. O próximo capítulo será o da restauração, e quando ele for lido, todos saberão que foi Deus quem escreveu. Deus não vai te devolver o que perdeu. Vai te dar algo maior. Existem perdas que parecem irreparáveis. Coisas que foram tiradas de nós sem aviso, sem explicação, sem defesa. Pessoas que se foram, oportunidades que escaparam, sonhos que morreram. Diante dessas perdas, é comum clamar a Deus pedindo aquilo de volta. Queremos o que tínhamos, queremos como era antes. Mas a verdade profunda e muitas vezes dura
é que Deus, em sua sabedoria e amor, não está comprometido em te devolver o que se perdeu. Ele está comprometido em te entregar algo maior. Isso é chocante para quem ainda está preso ao passado, mas é libertador para quem decide confiar no caráter de Deus. Jó, por exemplo, perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, sua riqueza, seu status. O cenário era de completa devastação. Até seus amigos o acusaram. Sua esposa mandou que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó não desistiu. Ele não entendeu tudo o que estava acontecendo, mas permaneceu. E no capítulo 42 do livro que leva seu nome, a Bíblia diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Deus não devolveu o mesmo. Ele deu algo maior. A lógica divina não é de reposição, é de superação. E isso é coerente com o caráter dele. Efésios capítulo 3, versículo 20, afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ou seja, aquilo que você está pedindo de volta pode não se comparar com o que Ele está preparando para entregar. Você quer o que perdeu. Deus quer te surpreender com algo que nunca teve. É por isso que apegos ao passado podem atrasar o futuro. Muitos estão tão agarrados ao que se foi que não conseguem abrir as mãos para receber o que vem. Mas há um momento no processo de restauração em que Deus te convida a deixar de olhar para trás, não por frieza, não por indiferença, mas porque o que está adiante é mais glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos lembra das palavras de Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Noé perdeu tudo em meio ao dilúvio. Mas após o caos, Deus fez aliança com ele e entregou um mundo limpo, recomeçado, com o arco-íris como símbolo da nova estação. Davi perdeu um filho por consequência do seu pecado, mas depois nasceu Salomão, o rei mais sábio que Israel já teve. As mulheres de Belém choraram seus filhos assassinados por Herodes, mas da mesma geração nasceu Jesus, o Salvador. Em cada cenário de perda, Deus estava gestando algo maior. É claro que isso não diminui a dor daquilo que foi embora. O que você sentiu foi real. O luto, a tristeza, a frustração, tudo teve seu peso. Mas, se você permitir, Deus transformará essas cinzas em adorno. Como diz Isaías 61, versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Ele não quer apenas consolar, ele quer transformar. Talvez hoje você esteja segurando os fragmentos do que perdeu, pedindo para Deus colar de volta. Mas Ele está olhando para você com amor e dizendo: filho, eu não vou restaurar apenas, eu vou fazer novo. Não se trata de devolver o antigo. Trata-se de construir algo tão grandioso que até as feridas passarão a ter propósito. José do Egito não voltou para a casa do pai como antes. Ele se tornou governador no Egito e foi instrumento para salvar sua família inteira. A dor do poço e da prisão foi real, mas o propósito da promoção era maior. Então, pare de esperar apenas a devolução. Espere o milagre maior. Espere o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem. Como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deus está preparando algo inédito, abundante e glorioso. Sua história não será marcada apenas pelo que perdeu, mas pelo que recebeu da parte de Deus depois da dor. A promessa não é de uma cópia do passado, é de um futuro redimido e extraordinário. E esse futuro começa a se revelar no momento em que você decide crer novamente. Não apenas no que Deus pode fazer, mas no que Ele escolheu fazer por você. Ele não vai te devolver o que se perdeu, vai te surpreender com algo maior. O Espírito Santo está te erguendo por dentro agora. Antes que as circunstâncias mudem, Deus trabalha no interior. Sempre foi assim. O agir de Deus não começa com portas abertas, mas com corações despertos, não com estradas escancaradas, mas com espíritos fortalecidos. E talvez neste exato momento,
enquanto você ainda não vê sinais no lado de fora, o Espírito Santo já esteja se movendo por dentro, restaurando áreas da sua alma que você nem sabia que estavam quebradas. Essa é a lógica do reino. Deus primeiro ergue por dentro para depois manifestar por fora. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Antes de multiplicar pães, ele agradeceu. Antes de abrir o mar, pediu fé. Em Atos capítulo 1, Jesus não entrega estratégias políticas ou planos religiosos para os discípulos. Ele promete poder, e não um poder externo, mas uma força que viria de dentro através da presença do Espírito Santo. O versículo 8 é direto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É esse poder que está sendo liberado sobre você agora. Um poder que não depende do que está à sua volta, mas do que está sendo ativado dentro de você. Pode ser que a sua alma esteja cansada, seus pensamentos confusos, suas emoções abaladas. Mas o Espírito que habita em você não está derrotado. Ele é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos capítulo 8, versículo 11, confirma. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Talvez ninguém veja, mas o céu já está trabalhando em silêncio dentro de você. Há um consolo que o mundo não entende, uma força que não vem do psicológico, mas do espiritual. Há dias em que não conseguimos orar com palavras, apenas com gemidos. E nesses dias, conforme Romanos 8, versículo 26, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é restauração silenciosa. É o milagre da reconstrução que começa na alma. E sabe o que é mais poderoso? É que quando Deus começa a te erguer por dentro, nada do lado de fora consegue te derrubar com a mesma facilidade de antes. As críticas não te paralisam, as perdas não te definem, o medo não te controla, porque você está sendo reestruturado por dentro. É como uma árvore que parecia morta por fora, mas por dentro as raízes estavam vivas e de repente surge um broto novo. A esperança reaparece, a fé revive, a alegria retorna. Quando Elias estava na caverna querendo morrer, Deus não o libertou com milagres externos. Ele não enviou fogo nem terremoto. Ele falou em um sussurro, um toque no espírito, e foi aquilo que o reergueu. Quando Pedro negou Jesus, sua vergonha era maior que seu ministério. Mas após a ressurreição, Jesus não o condenou. Ele o restaurou com palavras de amor, dizendo 3 vezes: "Apacenta as minhas ovelhas." A restauração não foi no currículo de Pedro, foi na sua identidade. Talvez o que está faltando hoje não seja um emprego, um relacionamento, uma cura ou uma porta aberta. Talvez o que sua alma mais precisa é ser erguida por dentro. Sentir de novo o abraço do Pai, ouvir de novo a voz do Espírito, voltar a se lembrar de quem você é e de quem Deus continua sendo, mesmo quando tudo desabou. E essa obra, Daniel, está acontecendo agora. Enquanto você ouve essa palavra, o Espírito Santo está sussurrando esperança dentro de você. Ele está alinhando seus pensamentos com a verdade. Está quebrando mentiras que o inimigo plantou. Está restaurando sua capacidade de sonhar, de crer, de resistir. O que você está sentindo talvez não tenha explicação natural. É sobrenatural. É espiritual. É a força que levanta os caídos, que reanima os abatidos, que restaura os quebrados. Por isso não desista, mesmo que a sua alma esteja fraca, mesmo que seu corpo esteja cansado, mesmo que sua mente esteja sobrecarregada. Há um poder dentro de você que é maior do que tudo isso. Não é motivação humana. É o mover do Espírito de Deus que está te erguendo por dentro, agora. Quando você parar de fugir, Deus vai começar a reconstruir. Há um momento na jornada espiritual em que a fuga deixa de ser apenas uma reação emocional e se transforma em um bloqueio para a restauração. Fugir do chamado, da dor, das responsabilidades,
das conversas difíceis, das feridas antigas, tudo isso parece por um tempo um alívio. Mas só parece. Fugir não resolve, só adia. E enquanto você corre, algo dentro de você continua implodindo. Não é o mundo que está desabando. É a alma que está gritando por reconstrução. Jonas é um retrato fiel desse padrão. Deus o chama para uma missão, mas ele decide ir para o lado oposto. Compra uma passagem para Tarsis, na tentativa de escapar de Nínive. Mas no fundo o que ele queria era fugir de si mesmo, da própria dor, do desconforto de obedecer, da responsabilidade de falar o que ninguém queria ouvir. E essa fuga tem um custo. Não apenas para ele, mas para todos ao redor. Enquanto Jonas dormia no porão do navio, uma tempestade atingia o mar. É interessante notar que muitos de nós estamos nessa mesma posição, tentando descansar em meio ao caos, fingindo que está tudo bem, quando o mar já está revolto. Tentamos abafar o som de Deus com ruídos externos, com ocupações, com distrações, com vícios emocionais. Mas a voz de Deus não se cala. Ela pode silenciar por um momento, esperando o nosso esgotamento, mas quando fala de novo, é com clareza e direção. Deus não abandonou Jonas no erro, mas também não o permitiu permanecer confortável nele. E isso é graça, é amor, é cuidado. Deus levanta uma tempestade não para punir, mas para redirecionar. Ele usa até o peixe, símbolo do fundo do poço, como instrumento de salvação. O lugar da maior crise se torna o útero do recomeço. Dentro do ventre do peixe, Jonas ora. Não é uma oração cheia de teologia, é um clamor desesperado. E ali, naquele espaço apertado, escuro, úmido, silencioso, Deus começa a reconstrução. A restauração começa quando a fuga termina. Quando finalmente paramos de resistir. Quando aceitamos que não temos mais forças para nadar contra a corrente do chamado. Quando cansamos de correr. Quando admitimos que precisamos ser refeitos. Salmo 139, versículos 7 a 10 declara: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama na sepultura, também lá estás. O que Deus está esperando de você hoje não é perfeição. É rendição. Ele não quer discursos bonitos. Quer um coração quebrantado. Um coração que diga: Senhor, eu cansei de fugir. Estou pronto para voltar. Estou pronto para reconstruir. E quando isso acontece, o céu responde. O peixe cospe Jonas na direção certa. E aquele que antes fugia se torna instrumento de transformação para uma cidade inteira. A restauração de Deus é assim. Ela não nos devolve apenas ao lugar onde caímos. Ela nos leva a um novo nível de propósito. Jonas não voltou para ser apenas o mesmo homem. Ele voltou para cumprir algo maior, porque o processo de reconstrução molda caráter, aprofunda fé, desperta compaixão. Jonas conheceu a misericórdia de Deus não apenas como profeta, mas como alguém que precisou dela em primeira mão. E você hoje está exatamente nesse ponto. O ponto em que Deus está dizendo: pare de fugir, eu estou aqui. A reconstrução começa agora. Talvez sua fuga não seja física, mas emocional. Talvez você esteja evitando confrontar algo dentro de você. Talvez esteja resistindo ao perdão, à reconciliação, ao chamado, ao recomeço. Mas Deus te trouxe até aqui para te lembrar que a reconstrução que você tanto espera não vai acontecer enquanto você continuar fugindo do que precisa ser enfrentado. Quando você parar de fugir, Deus vai começar a reconstruir. Quando você abrir mão do controle, Ele vai assumir. Quando você entregar a vergonha, Ele vai restaurar a identidade. Quando você confessar a dor, Ele vai curar a ferida. Esse é o início da virada. Esse é o sopro do novo de Deus. E não é tarde demais. Se há vida, há chance. Se há arrependimento, há recomeço. Se há fé, há restauração. O Deus que alcançou Jonas no fundo do mar é o mesmo que está aqui agora, alcançando você. Não importa onde você esteja. O que importa é o que você vai decidir a partir de agora. Fugir mais uma vez, ou permitir que a reconstrução comece hoje.
Você não vai terminar quebrado. Vai ser levantado pela graça. Não importa o quanto a dor tenha esmagado você, o quanto as perdas tenham se acumulado, ou o quão fundo você tenha caído. Essa não é a cena final da sua história. Muitos pensam que fracassos, traições ou momentos de fraqueza definem o fim. Mas o fim não é decretado pela dor, e sim pela graça. E a graça de Deus é o que escreve o último capítulo. Quando Jesus encontra Pedro após a ressurreição, ele não joga na cara o fracasso da negação. Ele não diz: "Você me negou 3 vezes, agora está desqualificado." Ao contrário, ele pergunta: "Você me ama?" 3 vezes. Uma para cada queda, uma para cada vergonha, uma para cada cicatriz. Porque a restauração divina não se contenta em nos levantar de qualquer jeito. Ela cura até as entrelinhas da alma. Pedro terminou o evangelho quebrado, mas começou Atos em pé, cheio do Espírito, pronto para liderar. Porque quando Deus restaura, Ele promove. Você talvez esteja aí pensando que já é tarde demais, que os erros que cometeu enterraram sua história, que ninguém vai te dar outra chance, que até Deus se afastou. Mas isso é mentira do inimigo. A Bíblia está cheia de gente que quase acabou, mas foi levantada pela graça. Moisés matou um homem. Davi adulterou e assassinou. Jonas fugiu. Elias desejou a morte. Paulo perseguia cristãos. Maria Madalena tinha 7 demônios. E todos eles foram levantados, não porque mereciam, mas porque se renderam à graça. A graça não ignora a verdade. Ela reconhece a dor, mas não a transforma em sentença. Ela vê a bagunça, mas enxerga além dela. E Deus está te dizendo agora: eu conheço tudo sobre você. E mesmo assim escolho te levantar. Isso é graça, é favor imerecido. É Deus se inclinando onde ninguém mais quis chegar. É o céu reconstruindo o que o inferno tentou destruir. Talvez você pense: mas eu já me levantei antes e caí de novo. Pedro também. Mas mesmo assim, Jesus restaurou. A restauração de Deus não tem limite de tentativas. Ela tem limite de orgulho. Quando o orgulho acaba, a graça entra. Quando você se rende, Deus começa. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6 declara: "Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus." Sua vida não será um monumento ao fracasso, mas um testemunho da fidelidade. Seus erros não vão apagar o chamado, suas feridas não vão impedir o propósito. Deus não joga vasos quebrados fora. Ele os refaz. Ele os molda novamente. E às vezes, Ele usa até as rachaduras para que a glória vaze. O vaso restaurado tem mais história do que o intacto. Tem mais graça. Tem mais profundidade. Tem mais unção. Hoje, você está diante de uma escolha espiritual. Ou continua acreditando que está acabado, ou decide crer que Deus ainda está escrevendo. Ou se rende à dor, ou se entrega à graça. Ou para de lutar, ou permite que o Espírito Santo te levante de novo. Mas saiba, você não vai terminar quebrado. Não se foi Deus quem começou a sua história, porque tudo o que Ele começa, Ele sustenta. Tudo o que Ele planeja, Ele cumpre. Tudo o que Ele permite, Ele transforma. A partir de agora, declare com fé: eu não vou terminar assim. Eu vou ser levantado pela graça. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, mesmo que as vozes do passado tentem te condenar, mesmo que o cenário ainda pareça seco, creia, a restauração começou. Ela não virá amanhã. Ela começou hoje, agora. Neste exato momento, o Espírito Santo está tocando seu coração, reacendendo sua fé e dizendo: levanta, eu estou com você. Você não está sozinho. O céu está em movimento. O Pai está de braços abertos. O Filho está intercedendo. E o Espírito está dentro de você. Não desista. Não pare. Não se acomode na dor. Levante-se, porque a história ainda não acabou. Você vai ser levantado pela graça, e o mundo verá o que Deus é capaz de fazer com quem se entrega. Amém.